E aí, fera, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre as fontes de energia. Primeiro, antes de aprofundar as fontes de energia, eu quero que você entenda o conceito de fonte de energia. O que são as fontes de energia? Para você entender, fonte de energia é aquele recurso, é aquela condição necessária para realizar algum tipo de trabalho. Então, por exemplo, um carro, para poder andar, precisa de uma fonte de energia que é o combustível. Então, as indústrias, as empresas, tudo precisa de energia. A fonte de energia, em regra, são fontes naturais. E essas fontes naturais, que pode ser petróleo, carvão, água, vento, sol, balanço da onda, urânio. Essas fontes, esses recursos naturais, eles são importantíssimos para que se gere energia, para que algo comece a funcionar. Tranquilo? Então, levando em consideração as fontes de energia, nós temos várias subclassificações. Antes de aprofundar, eu preciso trazer para você uma informação. Vários países e vários continentes têm essas características. Uns acontecem primeiro, outros acontecem depois. Um exemplo muito importante de relação de fonte de energia, de necessidade energética, é exatamente o processo de industrialização e urbanização. Mas o que é cada coisa dessa? Urbanização é um fenômeno em que a maioria das pessoas moram na área urbana, por isso que o nome é urbanização, ok? Agora, por que as pessoas estão morando na área urbana? Existe um motivo. Ao longo da história, a maioria das pessoas moravam na área rural. Se moravam na área rural, é porque a principal atividade econômica da época eram atividades do campo. Ora, se é lá que dá dinheiro, eu vou morar onde? Eu tenho que morar no campo, bebê. Lógico, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou fazer minhas atividades. Perfeito. Ao longo do tempo, o que é que acontece? Surge uma nova fonte de riqueza, uma nova forma de trabalho, que é a indústria. E essa indústria gerava emprego, essa indústria melhorava a possibilidade de vida e elas se instalaram onde? Na área urbana. Então, naturalmente, as pessoas começaram a sair da área rural e ir morar na cidade em busca dessa nova fonte de trabalho. Esse processo é o êxodo rural. Ok. Então, como as pessoas moram mais na área urbana, a grande quantidade de gente na área urbana gera uma necessidade maior de energia. Então, o que é que acontece? Para que a indústria pudesse funcionar, para que as pessoas pudessem viver, qual a fonte de energia muito importante na época? O carvão mineral. Eu estou falando da Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, século XVIII. Então, a fonte de energia que fazia tudo funcionar, no caso das indústrias, era o carvão mineral, classificado como um combustível fóssil. Depois, vai surgindo outras fontes, como o petróleo, que também é um combustível fóssil, que eu explico já já. Mas, de maneira geral, nós precisamos fazer uma classificação. Se você analisar aí, nós temos várias classificações. É importante que você saiba. Mas a título de prova, a título de avaliação, as 4 últimas são as cobradas. Mas vamos entender o que é uma fonte primária. Matéria-prima com potencial energético, o petróleo. Veja, o petróleo é uma matéria-prima. O que é que significa dizer isso? Nós encontramos o petróleo no meio ambiente, beleza? Quando ele diz aí no segundo ponto, secundária, fonte secundária, resulta da transformação da matéria-prima, por exemplo, a gasolina. Então perceba, o petróleo a gente acha na natureza, mas a gasolina não encontra na natureza. Eu preciso produzir a gasolina, então eu primeiro acho o petróleo, fonte primária, e aí eu vou transformar o petróleo em várias outras coisas, e uma delas é a gasolina. Então a gasolina decorrente do petróleo. Acontece também com o leite. Né? Você encontra o leite, né, que é extraído do animal, o leite, e a partir do leite você vai ter queijo, manteiga e iogurte. Você não vê uma vaca botar o iogurte, você não vê uma vaca colocar queijo do reino. Não, bebê. Você tem a vaca produzindo leite primário, matéria-prima. Dessa matéria-prima eu
os derivados, que são os secundários. Aí as matrizes, nós podemos ter alternativas, que é menor viabilidade, pior relação custo-benefício com relação ao sol, tá certo? Porque ainda é muito caro transformar a energia solar para a energia das pessoas elétricas. Custo-benefício é muito difícil, então são as alternativas. Elas são utilizadas, mas não como fonte principal, tá certo? E nós temos a matriz energética, que é o que tem o maior volume, que tem aí a abundância, que pode ser utilizado com mais frequente e, consequentemente, com melhor custo. Esgotáveis são aquelas que acabam e nunca mais você vai ter à disposição, como o urânio, que é a matéria-prima da energia nuclear. E nós temos as não esgotáveis, são aquelas que, se acabar, elas um dia podem existir. Agora, pode ser rápido ou pode ser milhões de anos depois, mas ela não se esgota, ela vai estar à disposição. E aí vem as classificações que eu quero chamar a atenção para vocês, tá certo? Que é daqui para baixo. Renovável é aquela que você vai ter à disposição facilmente, e a não renovável é aquela que você vai ter uma demora para ter. Quer ver um exemplo? Energia solar e energia eólica, ela é uma fonte renovável. Por quê? Porque tem hoje, tem amanhã, tem depois de amanhã, vai ter sempre. O petróleo, o carvão e o gás natural é não renovável, porque como todos são combustíveis fósseis, é um processo muito lento para você ter à disposição. Como assim? Então imagina que aqui é a superfície, beleza? Imagina que isso aqui são fósseis, resto de animais e vegetais. O que é que acontece? A erosão do vento, da chuva, que é um processo muito lento, que leva milhões de anos, vai trazer sedimentos para cá. Então, esses fósseis foram soterrados pelos sedimentos. Isso demora milhões de anos. Então, se o petróleo que a gente tem, o carvão que a gente tem acabar, a gente pode ter de volta? Pode. Por isso é que ele é não esgotável. Mas para a gente ter de volta, a gente vai ter uma demora muito grande, é muito lento. Por isso que a gente diz que ele é não esgotável, tá certo? E não renovável, que vai demorar milhões de anos para acontecer, tá bom? E isso aqui fica muito profundo e o ser humano tem que ir buscar. Por isso que existem as mineradoras de carvão e por isso que existem as plataformas de petróleo, para poder ir buscar lá embaixo, tá certo? Aí você tem também outras informações, como limpa, são aquelas que não poluem o meio ambiente, e você tem as sujas ou as poluidoras, que são geralmente as que são mais usadas. Percebam que eu quero chamar a atenção para vocês, para essas fontes aqui, que são os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Essas fontes de energia, elas são muito importantes, porque são as mais usadas hoje em dia, na Europa, na Ásia, na África, no Brasil, em todo canto. Então, o que é que acontece? Usar uma fonte como essa tem seu lado positivo e o lado negativo. Qual é o lado positivo? Potência energética, já que todas essas fontes precisam queimar, e se elas queimam, elas geram muito calor, então tanto é que elas fazem parte das termoelétricas, porque queimam. Grandes reservas de matéria-prima existem no mundo inteiro. Domínio tecnológico de extração, distribuição e refino. Isso eu quero que você tenha atenção. Extração é ir buscar ou o carvão ou o petróleo. Vamos pegar o petróleo. Buscar o petróleo lá nas profundezas do oceano como regra. Depois você tem que distribuir esse petróleo do oceano para onde? Para as refinarias, que vão fazer o quê? Refinar. E o que é o refino? É transformar a matéria-prima em derivados, gasolina, querosene, óleo diesel, gasolina, querosene de avião, piche, o asfalto, plástico, uma série de coisas, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Como é que acontece todo esse processo? Acontece dessa forma. Imagina que aí é uma área que é uma refinaria, tá bom? Então você vê lá torre de perfuração, você vê porto petrolífero, o navio chegando, não sei se você viu o navio chegando lá, o navio chegou. Então você tem torre de perfuração, plataforma de petróleo e ele vem trazendo para cá, tá certo? Quando chega aqui, ó, na plataforma, veja que tem uma esteirazinha aqui, ó. Tá vendo? Porto petrolífero. Essa esteira, não sei se está dando para ver, ela vai trazendo o petróleo para esse tanque de petróleo. Esse tanque de petróleo armazena o petróleo, beleza? E vai para onde? Vem através de uma tubulação e vai até a refinaria, tá certo? Então, ó, o petróleo vem para cá. Então você tem o oleoduto por onde o óleo vem, o petróleo vem, tá certo? Então ele estava lá no tanque, do tanque ele vem por esse oleoduto e chega no forno tubular.
tá certo? Que eu não sei se você está conseguindo enxergar aí bem. O forno tubular. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui para vocês, tá? O forno tubular. Aqui. Então, estava aqui no tanque, veio através dos olhos dutos, chegou no forno tubular. Quando chega no forno tubular, vai acontecer o quê? Vamos analisar por dentro. Então, veja que veio lá do tanque, chegou aqui no forno, uma setinha aqui, chega no forno tubular. Esse forno vai dar já uma temperatura para chegar nessa coluna de destilação. E dependendo da temperatura dos 160, aí tem petróleo pesado, petróleo leve, que é exatamente gasolina, vai ser o querosene, o óleo diesel, você vai tendo os subprodutos, tá certo? E aí depois tem alguns resíduos dessa primeira destilação que eles vão para outro forno para dar origem a outros lubrificantes. Perceba que o processo é bem simples, tá certo? Então você tem aí, ó, vou botar para cá, o óleo que vem, tá certo? Já veio do navio para o tanque. Do tanque ele vem por esses oleodutos, tá vendo? Olha o caminho. O óleo cru, a matéria-prima vem, chega no primeiro forno. Esse forno já vai ser altíssimas temperaturas, aonde ele já vem com outra espessura para essa coluna. Aí as temperaturas são controladas. Então, com 220, você tem a composição do óleo diesel, tá certo? E aí você vai subindo. Do óleo diesel você vai para o querosene, a temperatura vai diminuindo e você vai tendo origem a outros derivados, como gás de cozinha, como gasolina, como outros subprodutos do petróleo. Quando você faz essa primeira refinaria, sobra alguns resíduos. Esses resíduos são reaproveitados, olha aí, e vai para um outro forno tubular. Quando chega nesse outro forno tubular, passa mais uma vez por outros graus de temperatura e agora você tem 400 graus asfalto e aí você vai tendo outros lubrificantes que são outros derivados do petróleo que depois serão distribuídos para que a gente possa estar consumindo. Você precisa decorar cada lubrificante, cada temperatura que é? Não precisa. Só precisa saber que como um petróleo pode ser refinado e dar vários produtos, a gente vê que ele é muito valioso. E além de ser muito valioso, é muito cobiçado. Por isso que existem tantas guerras e tantos conflitos em busca desse material, desse recurso que é extremamente valioso. Gostou da animação? Show, né? Então vamos voltar agora para os slides, tá bom? Então você tem petróleo que passa por esse processo. O carvão é parecido, eu vou ter que pegar para poder transformar para a gente utilizar. O gás natural é a mesma coisa, tá bom? Desvantagem, não renovável, poluente, porque tem toda a temperatura e calor. Petróleo não apresenta reservas concentradas, ou seja, há uma distribuição. E o carvão mineral apresenta um alto custo de transporte e distribuição. É o lado negativo da coisa, tá certo? Agora vamos para essas outras características. Termo vem de temperatura, de queima, que é o que acontece para você ter carvão, gás e petróleo. Então libera muito poluente, é o lado negativo que a gente acabou de ver, ó. Lado negativo, não poluente, tá bom? E aí você também tem, em meio à crise energética, intensificada pela produção de energia. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que um país A tem muito petróleo e fornece para o mundo inteiro, fornece para a Europa, porque a Europa, apesar de ter, tem uma limitação. Então a Europa tem uma dependência energética. Então eu mando para a Europa, por exemplo. Se eu estou passando por uma crise, se eu estou passando por uma guerra, eu não vou mais mandar. Mas a necessidade lá continua. E aí? Por isso que os europeus estão estudando novas fontes de energia para não ficar uma dependência exclusiva só desses combustíveis fósseis, beleza? E aí você tem essa situação. E aí é aquela coluna que eu mostrei para vocês, né? Aquela coluna onde você tem o óleo cru, não sei se você está vendo aqui o óleo cru, que é aquele primeiro forno, chega aqui, ó, altíssimas temperaturas, fabricante, óleo combustível, óleo diesel, querosene, gasolina, solventes, tá certo? É só para você entender que o petróleo tem vários subprodutos, tá bom? E aqui seriam as fontes alternativas que a Europa vem descobrindo para poder facilitar o uso dessas fontes para poder minimizar os impactos ambientais. Tranquilo? Mas isso é para uma outra aula.